Oi, pessoal! O nosso curso de atualidades traz hoje o assunto Organização das Nações Unidas, mais conhecida por ONU. A ONU sempre está em evidência, sobretudo pelos aspectos de guerra que ainda existem no mundo, porque ela busca a paz entre as nações. A ONU, ou como mais comumente é conhecida, a Organização das Nações Unidas, ela tem como objetivo facilitar a cooperação entre os países, para a promoção da paz. Então ela mantém dentro do direito internacionais profundas ligações com todos os países, já que é um agrupamento de países que se organizam para a promoção da paz e outros objetivos. Ela tem muita ligação com a segurança internacional, com o progresso social, o desenvolvimento econômico, sobre as questões dos direitos humanos, além do objetivo talvez principal, que seja a paz mundial. A ONU ela foi fundada lá nos idos de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações. O objetivo era deter a escala beligerante entre os países, fornecendo, então, uma plataforma para o diálogo entre as nações. Esse tema da ONU ele é muito importante atualmente, como a gente falou, porque ele é muito cobrado muitas vezes em provas, tanto de vestibulares, como do Enem, de concursos diversos. É um tema bastante atual. Como essa importante instituição internacional teve agora sua 68ª Assembleia Geral, em que a presidente Dilma Vana Rousseff criticou severamente os atos de espionagem praticados supostamente pelos Estados Unidos da América do Norte. Outros presidentes que tiveram repercussão na 68ª Assembleia foram o presidente do Uruguai, Mojica, e também o novo presidente do Irã, que substituiu Ahmadinejad. Foi criticada o estilo de vida das pessoas, sobretudo no mundo capitalista, que existe atualmente. E há pouco tempo, a ONU publicou um relatório do IPCC, que é um instituto científico da própria ONU, que faz pesquisas relacionadas a diversos temas de importância mundial. Em seu último relatório, aparece lá, peremptoriamente, que o ser humano é responsável pelo aquecimento global da Terra. Ou seja, as atividades antrópicas são responsáveis pelo aumento do nível de calor em nosso planeta. E esse aumento do nível de calor provoca um derretimento das calotas polares, das geleiras. Também está causando secas devastadoras, enchentes também destruidoras em diversos países, até mesmo fora de época. A ONU atualmente possui 193 países membros associados, em que se inclui quase todos os estados soberanos que existem no mundo. Essa agência internacional, a ONU, possui escritórios em todo o mundo e também agências especializadas, que decidem sobre questões substantivas em reuniões regulares, ao longo do ano, previamente programadas. A ONU se divide em instâncias administrativas, sobretudo a sua Assembleia Geral, que é o principal órgão, a Assembleia Deliberativa, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para decidir sobre certas resoluções de segurança e paz,
o Conselho Econômico e Social, que ajuda na promoção da cooperação econômica e social internacional e também no desenvolvimento global. O Secretariado, né, para o fornecimento de estudos, de informações e também de facilidades para que a ONU possa atuar. Há também o chamado Tribunal Internacional de Justiça, né, lá em Haia, que é um órgão judicial que atua no julgamento de crimes de guerra. Também a ONU possui órgãos complementares, né, do sistema da ONU, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, que atua na saúde em todo o mundo. O Programa Ambiental Mundial, esse alimentar mundial, né, esse é importantíssimo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, lá pela Unicef. A pessoa que é como se fosse o presidente da ONU é o chamado secretário-geral. Esse cargo é ocupado desde 2007 por Kofi Annan. Kofi Annan, que é da Coreia do Sul. Bem, continuando aqui, o presidente do Irã, na 68ª reunião que aconteceu agora, reconheceu publicamente a existência do chamado Holocausto, né? Que foi aquela perseguição e extermínio de judeus que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sobretudo em decorrência do ódio que Hitler possuía em relação aos judeus, né? O presidente anterior do Irã, o Ahmadinejad, não reconheceu isso aí. Então foi uma guinada em relação ao que se pensava anteriormente que o Irã defendia, né? Portanto, para o novo presidente do Irã, o Holocausto existiu. O Holocausto existiu. A ONU é financiada, sobretudo, pelos países membros, né? Como parte de suas contribuições voluntárias. Possui 6 línguas oficiais. Seria o chinês, o árabe, o inglês, uma língua internacional, o russo, o francês e o espanhol. Quem sabe se o português no futuro não entra nesse rol de línguas oficiais das Nações Unidas. A criação da ONU, ela deu-se no arcabouço de um processo que visava acabar por vez essas ondas de guerras que existiam, sobretudo na Europa, né? Então esse sentimento fortíssimo que existia de paz deu origem à ONU, como uma maneira de manter a paz entre as nações e os países. Portanto, ele foi um organismo que nasceu, mas não foi somente naquele momento da Segunda Guerra Mundial. A ideia já vinha sendo vegetada já há muitos anos de ter uma organização que fizesse o seu papel de forma eficiente e eficaz. E esse termo aí de Nações Unidas talvez tenha sido criado lá pelo Roosevelt, né? Presidente dos Estados Unidos. Em 1942, houve até reuniões para a criação da ONU. E isso durante a própria Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, né? Essa Carta da ONU, que a criou em 1945, né, em São Francisco, foi redigida por 50 países. E há um chamado os membros permanentes do Conselho de Segurança possuem poder de voto e veto, e são 5 países. A Grã-Bretanha, representada sobretudo pela Inglaterra, os Estados Unidos da América do Norte, a China, que possui um regime dito comunista, e a Rússia, que é herdeira da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
o RSS. A ONU começou efetivamente a funcionar em 24 de outubro de 1945. Em 1945, né? Esse Conselho de Segurança ele é um negócio sui generis. Muitos países no mundo já pediram que ele fosse alterado, né, com a inclusão de novos países, porque atualmente só possuem 5 países, como a gente citou: Estados Unidos, França, China, Rússia e Inglaterra. O Brasil pleiteia veementemente uma vaga lá. Na América do Sul, a Argentina também quer. A presidente Dilma Rousseff, né, vem tratando desse assunto, como o governo Lula também tratou. Então, o Dia Mundial da ONU é o chamado 24 de outubro. Já no final do século XIX, organismos internacionais começaram a ser criados no intuito de integrar o mundo, né? Esses organismos, por exemplo, vamos ver aqui, você tem em 1865 a criação da União Telegráfica Internacional. Já em 1874 foi criada a União Postal Universal. Em 1899 deu-se a primeira Conferência Internacional para a Paz na cidade holandesa de Haia. Essa cidade holandesa de Haia é até interessante porque existe um brasileiro, Rui Barbosa, que ganhou o codinome de Águia de Haia, por participar lá de uma reunião e ter bastante sucesso. Na cidade de Haia há o chamado Tribunal Internacional de Haia, que julga os crimes internacionais de guerra, né? Já a Liga das Nações, que foi uma tentativa mais forte de congregar os países a evitar guerra, ela foi criada em 1919, já durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Ao final da Guerra Mundial estava em funcionamento. Mas a Liga das Nações ela não teve poder, ou não teve força suficiente para evitar a Segunda Grande Guerra Mundial. E, portanto, ela caiu do esquecimento e já não podia perdurar, ou seja, continuar em funcionamento, né? Em 1945 foi criada a ONU, né, que passou a funcionar em substituição à Liga das Nações. A sua primeira reunião deu-se em Londres, mas a sede permanente é nos Estados Unidos, né? Em 1946, o Rockefeller, né, deu dinheiro para comprar terrenos. Terrenos foram comprados na cidade de Nova York e até hoje a sede da ONU é em Nova York. Inclusive, o prédio da ONU teve a participação em seu projeto, em parte considerável, do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, um arquiteto comunista. Ele foi convidado, ele foi lá, chegou e falou com a comissão, não levou nenhum projeto, a comissão exigiu um projeto. Ele disse que seria apenas um consultor, mas a comissão disse que não aceitava, então ele foi ao hotel durante a madrugada, ficou fazendo o projeto, no outro dia levou o projeto foi aprovado quase que integralmente, né? Isso é muito importante para o Brasil. Inclusive até há lá um revólver com um cano possuindo um nó, né, dando lá na ONU, para dizer que a guerra não pode existir, o homem não pode ficar atirando no outro, né? Portanto, a ONU é muito importante atualmente para a paz mundial, embora que em certos momentos ela não consiga evitar guerras, porque até mesmo países que fazem parte do Conselho de Segurança vão para a guerra, como os Estados Unidos já fizeram e querem agora fazer novamente, talvez na Síria, né? Portanto, a busca da paz, que é sempre pleiteada pela ONU, é um fator sempre atual nos dias de hoje e no futuro. Grato e continue a avaliar nosso canal. Mandem comentários.